Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem com vocês? A prof espera que todos estejam aí bem, todos estejam aí assistindo, né, aproveitando as nossas aulas. Espero que vocês estejam compreendendo o conteúdo e lembrando que sempre eu estou aqui disponível do outro lado da telinha para poder estar respondendo as dúvidas de vocês que porventura tiverem, tá? A gente parou ontem falando a respeito da UCIP, tudo bem? Vocês lembram que a gente falou que nós íamos conversar sobre outras, né? Sobre as outras entidades principais que pertenciam aí no nosso terceiro setor. Então, a gente vai dar continuidade hoje, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Gestão das Organizações do Terceiro Setor, tudo bem? Então, vamos lá? Vamos lá estar caminhando juntos, né, nessa empreitada para estarmos aprendendo, adquirindo mais um conhecimento aí para a gente poder trabalhar juntamente com ele, ok? Então vamos lá. Como eu já falei para vocês ontem, nós trabalhamos com uma das entidades que pertencem ao terceiro setor, certo? Ok. Hoje a gente vai estar encerrando, né, falando sobre essa parte dessas entidades. E eu escolhi outras duas principais para a gente poder compartilhar esse conhecimento aí com vocês, tá? Nós chamamos de organização social, ou também pode ser denominada por OS, ok? E também nós temos o serviço social autônomo, né? Eu creio que essa é a muito mais conhecida dos senhores, né? Até porque nós temos presente esse serviço social autônomo aqui em Altamira. Ok? Mas a gente vai estar abordando aí as principais características de cada uma, tá? Sempre fazendo um parâmetro entre uma e a UCIP, que foi a que a gente estudou lá atrás, né? Então, não esqueçam das características da UCIP, ela é uma das principais entidades que nós temos aí dentro do terceiro setor, ok? Então, vamos lá começar de fato, né, a nossa aula de hoje. Tá? Então, primeiro, nós vamos estar trabalhando aí com a organização social, ou também chamada de OS, ok? Muito bem. Eu peço nesse momento que você, né, dê aquela respirada. Quero também que você faça suas anotações. Tentem criar, isso é muito importante para poder diferenciar, porque vocês sabem que essas três organizações, elas pertencem ao terceiro setor, então, logo, elas possuem características muito semelhantes entre umas e outras, ok? Então, peço que vocês façam essa comparação no caderno de vocês mesmos, né? Eu poderia ter feito aqui no slide, mas eu prefiro que vocês façam, tá? Porque quando a gente faz, a gente, né, tem a aparência que a gente fixa, mas isso é verdade, tá bom? Então, prepare aí aquele resuminho maroto para você, tá bom? Para poder você diferenciar uma da outra aí e se dar muito bem na prova, ok? Então, vamos lá? Vamos lá. Galerinha, então, falando sobre a organização social, tá? A organização social, assim como as demais entidades que pertencem ao terceiro setor, todas elas são de direito privado, tá? Isso aqui, na verdade, nem precisava estar colocando, porque você já sabe essa informação e você já aprendeu que essas entidades, essas organizações que pertencem ao terceiro setor, elas são de direito privado. E o que é o direito privado mesmo? Aqui a gente trata sobre os particulares, tá? Lembrando que o Estado, o governo, ele faz parte dessas organizações, mas não de uma forma que ele está à frente para poder estar dirigindo, direcionando, né, essas organizações, tá? Pelo contrário, ele está ali ao ladinho para poder estar, né, dando a essas entidades um auxílio, né, financeiro, um auxílio para que essas organizações ou entidades possam estar ajudando, assim, várias partes desses setores, né, que nós precisamos dentro de nossa sociedade, ok? Então, é de direito privado, assim como as demais, então isso aí é uma notícia que você já sabe.
Também outra informação peculiar é que ela também não tem fins lucrativos, ok? Então, a OAS ela não gera em torno dela fins lucrativos, o objetivo não é esse, e sim ajudar, auxiliar o interesse público, ok? Está trabalhando, né, em prol, por exemplo, do meio ambiente, está trabalhando em prol das pessoas que são minoritárias, tudo bem? Então, essa é uma das funções, né, dessas entidades do terceiro setor, tudo bem? Então, aqui na OAS também, ela é iniciada por quem? Pelo direito privado, ou seja, pelos particulares, né? Por mim e por você, ok? Então, ela é iniciada também pelos particulares. E aqui, a gente vai ver a nossa primeira característica. Prestem muita atenção, tá? E isso aqui, se você tem uma canetinha aí, né, que é uma canetinha aí piscante, que é um marca-texto aí que, né, que difere de todos os outros, aqui está na hora de você marcar. Aqui está na hora de você assinalar. Sabe por quê? Porque aqui nós temos a nossa primeira diferença da OCIP, tá? Aqui nós temos a nossa primeira diferença da OCIP, ok? Prof, então qual que é essa diferença? A diferença é o seguinte, meus queridos. Na OCIP, nós não temos isso aqui, ó. Prestem atenção, marquem aí no caderno de vocês. Aqui, ó. Nossa, deu um negocinho aqui no meu computador. Deixa eu voltar aqui. Na OS, nós não temos esse contrato de gestão aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar o meu laser aqui, tá? Então, nós não temos isso aqui, ó. Nós não temos esse contrato de gestão, tá? Lembrem bem que o contrato de gestão, ele faz parte apenas da organização social, tá? Então, o contrato de gestão, ele faz parte da organização social, ou seja, da OAS, ok? Então, diferentemente lá da OCIP, nós não temos esse contrato de gestão. O que nós temos é o quê? O que nós temos é o termo de parceria. Então, o termo de parceria é aquele que compõe, tá? Aí aquela função do poder público entre a própria entidade, não é função, perdão, né? Aquela junção entre as duas. Então, para poder você fazer esse tipo de junção entre uma e outra, dentro da organização social, nós temos o contrato de gestão. E dentro da OCIP, nós temos o quê? O termo de parceria. Lembram que a gente passou aquele bizuzinho para vocês, né? O OCIP, lá no finalzinho, é o P, então por isso que você deve lembrar aí que é parceria, né? Então, termo de parceria pertence à OCIP. E a organização social? Prof, como é que eu faço para poder diferenciar uma da outra quando tiver esse bizuzinho? Lembrem que aqui, ó, gestão, tem alguma coisa aqui no notebook, gestão, tá? Então, a gestão, ela está interligada aqui, ó, esse G, organização social. É assim que eu decorei. Então, é só algo muito simplório, mas se funcionar com você também, então use, né? Aproveite aí, tudo bem? Então, vamos lá, continuar com as nossas características, né? Com as nossas funções da organização social. Para poder continuar falando dela, aqui é uma informação que vocês também já sabem e que isso trata de todas as entidades e organizações do terceiro setor, que é o desempenhar do serviço público em prol da própria sociedade. Assim como as outras que nós temos, a organização social, ela também trabalha em prol do serviço público, desempenhando funções em prol da sociedade, ok? Então, vamos lá dar continuidade à nossa organização social, tá? Continuando aqui. Na OCIP, vocês lembram que a gente comentou que a OCIP, ela foi criada de início, né? Lembram que a gente precisava daqueles 3 anos mínimos, né? De função regular para que ela realmente, o poder público desse a qualificação dela. Então, aqui na organização social,
também funciona da mesma forma, mas não precisa desse mínimo de 3 anos, tá? Não precisa do mínimo de 3 anos. Aqui, ela também recebe uma qualificação, ou seja, a organização social, ela é propriamente uma qualificação. Ela não nasce uma organização social, ela nasce como uma entidade normal, tá? Como uma entidade normal. E aí, depois, ela se torna organização social, ela se torna uma qualificadora, ok? Então, ela possui em seu contexto essa qualificação, tá? E essa qualificação que nós chamamos aqui é de organização social, ok? Gente, aqui também é recebida essa qualificação, aqui também é otorgada pelo poder público, ok? E esse outro ponto que a gente vai falar agora um pouquinho, lembram que lá no final já das informações da OCIP, eu falei que sobre alguma coisa relacionada a irregularidades e a ilegalidades? Então, lá, né, a gente também dá ciência ao Tribunal de Contas, enfim, temos a nossa responsabilidade solidária também, e aqui é da mesma forma, tá? Então, aqui nós vamos, a partir do momento em que for encontrado alguma irregularidade, alguma ilegalidade, né, claro que a organização social, ela não vai estar, à frente dela vai estar sendo direcionada pelo poder público. Isso não existe, tá? Terceiro setor não existe. O poder executivo, por exemplo, está sob a direção dessas entidades, dessas organizações, tá? Por quê? Porque quem está à frente é quem são os particulares. Os particulares dão iniciativa, os particulares que estarão dando todo o direcionamento, tá, a essas organizações do terceiro setor, ok? Muito bem, então, partindo disso, quando uma entidade, quando uma organização, ela recebe valores, ela recebe dinheiro do poder público, o poder público ele vai estar, vigiando, né, para onde está indo esse dinheiro, né? Então, aqui nós temos uma fiscalização do poder público. E quando o poder público, ele reconhece que essa organização, ela teve alguma irregularidade, porventura alguma ilegalidade, o que vai acontecer? Essas irregularidades e ilegalidades vão ser dadas ciências ao TCU, ok? Ao TCU, tá? Então, aqui também nós temos sobre a responsabilidade solidária. Se não tiver, se não for comunicado, aqui vai ser dado uma responsabilidade solidária também ao TCU. Ok? Então, essas são as informações que eu gostaria de falar com vocês nesse slide sobre a OS. Vamos dar continuidade aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre outras características também que eu separei para a gente poder conversar sobre ela, ok? A organização social, ela tem uma lei própria, tá? Então, se vocês quiserem conferir, aí depois no site do Planalto, né, no site do Planalto, né, agora ele está bem legal, tem umas novidades lá, então, para quem não conferiu, pode ir lá conferir que está bem legal, tem umas mudanças lá, bem legais, ok? Então, como eu já havia dito, a organização social, ela tem uma lei própria, né, que é a Lei 9.677 de 98, tá? Essa lei é que rege todas as formalidades, né, que tem as previsões, as previsões da organização social. Então, tudo vai estar lá, ok? Então, o legal da organização social é que ela tem uma lei própria, então, qualquer coisa você pode ir direto à fonte, né? Acho legal ela por isso. Mas, continuando aqui, sobre a qualificação ainda, eu quero que vocês saibam que a qualificação na OS também vai ser um pouco parecida com a OCIP, tá? Mas tem algo que difere dela, e é isso que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, basicamente, para a OS ela adquirir essa qualificação, nós temos 3 fundamentos principais, que ela passa, é como se fossem requisitos, certo? É como se fossem os requisitos. Então, ela passa por esses 3 requisitos para poder estar recebendo o quê?
recebendo a qualificação, ok? Ok. Então, aqui na AOS, nós, em primeiro lugar, nós temos que pensar que ela precisa ter uma personalidade jurídica de direito privado, tá? Direito público aqui, nada a ver, ok? Então, direito privado. Cuidado isso, que às vezes a banca pode confundir vocês aí, ok? Outra coisa muito importante também, não pode ter fins lucrativos, tá? Então, outro requisito básico aí das organizações do terceiro setor para poder estar recebendo essa qualificação, no caso, a OS, né? E o outro requisito que nós podemos constatar aqui na OS é a respeito das atividades, tá? Essas atividades, meus queridos, elas devem, tá? Elas devem, ok? Elas devem ser direcionadas a alguns setores, tá? Como, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, para a gente poder estar afirmando quais são os setores que é necessário para poder receber essa qualificação, ok? Então, essas atividades, elas são voltadas para quê? Para o ensino, para a pesquisa científica, para o desenvolvimento tecnológico, a proteção e a preservação do meio ambiente, cultura e saúde, ok? Então, basicamente, meus queridos, são essas atividades que devem ser desenvolvidas por essa entidade, para que o quê? Para que elas recebam a qualificação, ok? Então, para que elas recebam essa qualificação, ela precisa o quê? Estar trabalhando, estar direcionada a exercer essas atividades, a estar desenvolvendo, assim, essas atividades, ok? Isso aí está lá no artigo 1º da própria Lei 9.637, ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Tá. Outra característica social piscante na organização social. A organização social, ela é diferente da OCIP no que tange a essa qualificação, porque o poder público, ela dá aqui dentro da OS, no que tange a uma discricionariedade. Ou seja, dentro da organização social, o poder público vai estar dando ou não essa qualificação. Aqui, meus amigos, ele dá se ele quiser. É assim que funciona, tá? Então, na OAS, o poder público, ele dá se ele quiser. E se ele não quiser, ele não dá essa qualificação, ok? Ele não vai dar. Então, ele dá se ele quiser, ok? Ele dá se ele quiser. Muito bem. Aqui, eu falei para vocês que difere da OCIP, por quê? Porque na OCIP, aqui o ato do poder público não é discricionário. Aqui o ato do poder público é o quê? É vinculado, tá? É vinculado, tá? Então não esqueçam dessa diferença. Aqui é uma pegadinha de prova, tá? Aqui é uma pegadinha de prova. Não caiam, tá? Nessa casca de banana, não escorreguem, pelo amor de Deus, tá? Quando lembrar de organização social, lembrem que é ato discricionário do poder público e não vinculado. Vinculado, gente, é algo que é como se você fosse obrigado, ok? É como se você fosse obrigado. E aqui no discricionário, ele tem vontade de querer ou não dar, tá? Aqui ele dá se ele quiser, tá? Geralmente, dentro do direito administrativo, nós falamos que o ato discricionário, ele é propriamente dito por conveniências de oportunidade, né? Então, ele dá se ele quiser. Já o ato vinculado não, o poder público é obrigado. Claro que a pessoa, a entidade tem que seguir com os requisitos, mas mesmo assim, se dentro da organização social, às vezes ele não cumprir com os requisitos ou descumprir, enfim, aqui ele pode dar, se ele quiser, a qualificação, ok? Então, vejam só que eu acelerei isso bastante, tá? Não é à toa, tá, meus queridos? Então, não esqueçam dessa parte, ok? Como eu já havia dito, aqui ela vai ser supervisionada, tá? Ela vai ser supervisionada, tá? E essa qualificação, ela vai depender de aprovação do Ministério competente, ok? Poder público. Mas aqui, ela tem algo um pouquinho diferente da OCIP, sabe por quê? Porque aqui ela vai estar ligada mais
a atividade, ao Ministério da atividade que está relacionada com as suas atividades. Por exemplo, se ela está trabalhando com uma certa área, vamos dizer assim, uma área da saúde, o Ministério que vai estar dando essa aprovação, que vai estar trabalhando juntamente com ela para poder direcioná-la nessas questões formais, é o Ministério da Saúde. Se a organização social for trabalhar, por exemplo, nessa parte da educação, é o Ministério da Educação que vai estar à frente disso aí. Da saúde, do mesmo jeito, tá? Então, aqui o Ministério vai ser o correspondente à área da atividade que a organização social ela estiver fazendo, ok? Então, é assim que funciona aqui, tá? Muito bem, então as entidades qualificadas como essas são declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, e isso aí vocês já sabem também, está lá no nosso artigo 11 da lei regente, ok? Então vamos lá, continuando. Aqui, lembram que a OCIP tinha aquela questão se porventura ela houver uma desqualificação? Pois é, aqui é do mesmo jeito. Aqui pode haver essa desqualificação, ok? Pode haver essa desqualificação, só que é necessário lembrar para vocês que quando houver essa desqualificação, a própria organização social ela vai estar podendo, né, se defender, é claro, né? Ela vai poder se defender, e aqui vai ser aberto, quando descobrirem, né, as irregularidades, ilegalidades, vai ser aberto um processo, tá? E esse processo, né, vai ser aberto em prol de estar gerenciando, de estar ali formulando provas, então tudo ali vai ser como se fosse um processo normal. E a organização social, ela vai estar o quê? Se defendendo, né? Então aqui ela vai ter o direito a exercer o seu direito de ampla defesa, contraditória, enfim, normal, como a OCIP também, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que o Poder Executivo aqui, ele que vai estar efetuando essa desqualificação, tá? Da organização social, ok? Então, não se percam aí também no que tange ao contrato de gestão, tá? Então, o contrato de gestão vai ser na organização social. Lembrem, né, do Gzinho aqui, ó. Lembrem do Gzinho de organização, tá? Quando a gente fala de OCIP, nós temos o termo de parceria, ok? Vamos lá, continuando, né? Então, aqui, meus amigos, nós finalizamos a gente falar um pouquinho sobre a OS, então finalizamos ali, tá certo? As principais abordagens que eu pude colocar, para não ficar tão extenso, eu coloquei ali, tudo bem? Então, fechamos ali a OS. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Serviço Social Autônomo, tá? O Serviço Social Autônomo, eu acho que vocês já conhecem, né? Porque, inclusive, nós temos aqui na nossa cidade, tudo bem? Então, a gente vai estar trabalhando com ele agora, porque também ele é um dos modelos que inserem aí dentro do contexto do terceiro setor, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui os nossos minutos. Estou na hora ainda. Muito bem. Então, o Serviço Social Autônomo, gente, ele também não pertence à administração pública, tá? Por quê? Porque ele é regido, ele tem iniciativa pelo privado, tá? Então, ele tem uma personalidade jurídica de direito privado, tá? Então, se perguntar para vocês, isso aqui é pegadinha de prova, tá? Pegadinha de prova, então, não deixem se balançar por isso aí, não caiam, não escorreguem nessa casca de banana aí, tudo bem? O Serviço Social Autônomo, ele não faz parte da administração indireta, muito menos da direta, né? Muito menos da direta. Eu coloquei da indireta porque muitas pessoas às vezes confundem, né? Porque a administração direta é quem? É os entes federativos, como a gente já tinha comentado, né? Enfim, e a administração indireta, né? Ela não está inserida nesse contexto do Serviço Social Autônomo, tá? Então, ela não pertence à administração pública
Por quê? Porque aqui estão inseridos, né, apenas particulares, tá? Pessoas que trabalham aí, que têm personalidade jurídica de direito privado, ok? Então, não faz parte da administração indireta. E como é que ela realmente funciona? Aqui, meus amigos, para poder funcionar, ela precisa de quê? De uma lei. Olha aqui, ó. Ela precisa de uma lei, tá? Então, a partir do momento em que existir aquela lei, tá? Trabalhando em cima dela, que poderá ser criada uma associação, um serviço social autônomo para poder estar trabalhando ali com certas atividades. Então, a partir da criação dessa lei, é que eu tenho logo, né, a possibilidade de ser criada o serviço social autônomo, ok? Então, nós temos essa lei, ok? Nós temos essa lei, por isso é que existe justamente o serviço social autônomo, tá? Aqui, como as demais entidades, ela não tem fins lucrativos, tá? Não tem fins lucrativos, tá? E aqui eu coloquei algo mais, ela é diferente das demais, por quê? Porque aqui nós chamamos também essa organização social de sistema S, tá? Acho que vocês já ouviram falar desse sistema, o sistema S, né? Ele trabalha, né, com curso geralmente, tá? E aqui coloquei, até frisei aqui para vocês, ó, grupos profissionalizantes. Eu acho que vocês já sabem com quem eu tô falando, né? Já sabem com quem eu tô falando. Então, elas são criadas para quê? O objetivo dela é ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou a grupos profissionalizantes, tá? Então, ela está direcionada a isso aí, ok? Então, vamos conhecer quem são, quem pertence ao serviço social autônomo, quem pertence aí ao sistema S. Vamos lá. Serviço social autônomo, né? Então, quando a gente fala sobre o sistema S, a gente lembra que nós temos o SENAI, o SENASC, o SEBRAE, o SES, enfim. Todo aquele sistema S, ele está inserido aqui, tá bom? Ele está inserido aí, tá? Então, não esqueçam, Serviço Social Autônomo. Lembrem aqui, ó, do S, ó, S, tudo é S aqui dentro, né? Então, lembrem, né, que o Serviço Social Autônomo é o tal do sistema S, certo? Muito bem. Vamos dar continuidade aqui, tá? Serviço Social Autônomo, tá? Aqui, gente, coloquei algumas outras características que eu achei interessantes a gente abordar, tá? Vejam só que aqui, quando a gente tem dinheiro público, né, rolando nessas entidades, como eu já falei para vocês, tem fiscalização, tá? Tem fiscalização. E também, lembro que eu comentei com vocês, eu acho que na primeira ou na segunda aula, que por mais que sejam particulares, trabalhando em prol da sociedade, enfim, e tenha, por outro lado, quem deveria estar fazendo isso era o serviço público, né, era o poder público, mas ele não consegue, né, exercer todas as atividades, enfim, mas eles não têm subordinação. Tanto a administração pública quanto particular, eles aqui dentro, eles não possuem, né, dentro do terceiro setor como um todo, tá? Já falei isso para vocês, mas só relembrando, não possuem subordinação. Eles não possuem entre um e outro hierarquia, tá? E aqui a banca ela pode te colocar uma pegadinha também, pode cair em prova também isso aí, que como eles não possuem hierarquia, então, prof, o que eles têm relacionado um com o outro, tá? Aqui, meus queridos, eles têm o quê? Uma supervisão finalística, tá? Uma supervisão finalística. Como é que ocorre isso? É a mesma coisa que fiscalização, tá? Só que a banca aqui, ela quer te colocar uma palavra difícil, né? Então, não gosto de falar assim, vocês sabem que as minhas aulas são as mais simplificadas possíveis, né? Pra gente poder passar para vocês o mais fácil possível, até porque nós estamos nessa modalidade que requer uma simplificação enorme, é totalmente diferente de uma aula
presencial, que aí a gente pode estar tirando as dúvidas, a gente, né, é diferente. E aqui eu tenho que falar o mais simplificado possível para que vocês entendam, né? Porque eu sei da dificuldade, às vezes vocês não querem perguntar, vocês não querem mandar mensagem, mas vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Eu sempre vou responder as perguntas, as dúvidas, né, o mais rápido possível, ok? Então aqui eu só coloquei esse termo um pouquinho mais difícil, né, de supervisão finalística, porque esse termo ele cai em prova. Tá? Então ele cai em prova para poder às vezes confundir o candidato ali, tá? Mas vejam só que a supervisão finalística é quase a mesma coisa que fiscalização. É como se o poder público estivesse acompanhando aquela entidade por onde ela trabalhar com dinheiro com dinheiro público, o poder público está indo atrás dela, né? Está indo atrás dela para poder saber o que ela está trabalhando com aquele dinheiro, porque é dinheiro público. Né, dinheiro público, então lógico que tem que ser supervisionado sim, né? E outra coisa, tem que ser dado prestação de contas, né? Tem que ser dado prestação de contas, ok? Tem que ser dado prestação de contas, por quê? Porque trabalha com dinheiro público, tá? Então logo, elas não têm uma vinculação uma com a outra, não tem subordinação, não tem hierarquia, mas tem supervisão finalística, tem supervisão, tem fiscalização, ok? Muito bem. E aqui, elas não têm imunidade tributária, tá? Elas não têm imunidade tributária. Algumas por exemplo, as autarquias, né? Não sei se vocês já ouviram falar. As autarquias, por exemplo, elas são pessoas jurídicas de direito público, né? E tem essa imunidade tributária, tá? Porque elas estão dentro ali da administração pública, né? Mas ela é algo meio que especial, por quê? Porque ela tem essas imunidades, né? E aqui o Serviço Social Autônomo, elas não têm imunidade tributária, tá? Aqui também elas não estão obrigadas a fazer licitação para poder contratar, tá? Seu pessoal, enfim, aqui não precisa de licitar, não é obrigado, tá? Pode licitar? Pode, mas não é obrigatório, ok? Outra coisa também muito relevante é a questão dos privilégios. Aqui, o Serviço Social Autônomo, assim como as outras, não tem privilégios fiscais, administrativos e processuais, tá? Eles não possuem esses privilégios, ok? Muito bem. Então, aqui, né, já encerrando aí a nossa aula, eu acho que eu passei todas as informações possíveis, que eu achei mais relevantes. É claro que na aula presencial eu ia passar mais coisas, só que aqui, gente, aqui é algo que é direto na veia, tá? Que é direto na veia. Por que, prof, é esse tal de direto na veia? Porque aqui você não tem como enrolar, tá? Que você assevera aquilo que é importante e assevera de novo o que é importante. É isso e pronto. Aqui não tem enrolação, não tem brincadeira, não tem, né? Então é algo muito mais direto, é algo muito mais objetivo, ok? Então é isso que eu tinha para poder falar sobre as OS, sobre os serviços sociais autônomos, tá? Sobre essas entidades aí. A gente vai estar partindo, né, para outro tema, né, a próxima vez que nós nos encontrarmos, tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você esteja aproveitando o máximo, gente. Não é porque você está distante, né, aí você não está ali dentro, né, da faculdade em si, é que você não tem esse dever, né, essa obrigação de estar estudando, tá? Pelo contrário, é nesse momento que a gente vai saber quais são os alunos que realmente estão se dedicando, querem realmente um compromisso. E é isso que eu quero de você, tá? É isso que eu quero de você. Muitas vezes eu olho ali as nossas aulas e eu vejo que não tem tantas visualizações quanto necessariamente a gente precisava, tá? Então, relembrem que mesmo à distância, vocês não são desobrigados a assistirem às nossas aulas. Pelo contrário, aqui é aquele aluno que vai passar na frente. Aqui é aquele aluno que a gente vai perceber qual é aquele que quer se diferenciar dos demais, tá?
Então não percam essa oportunidade, aproveitem, porque não é todos que têm essa oportunidade de estarem aqui conosco, de estarem de fato estudando, porque o diploma está chegando. É uma coisa que vocês não podem esquecer. Tá? O diploma está chegando, está batendo na porta de vocês. Mas para poder vocês alcançar, pegar finalmente, vocês precisam o quê? Passar por todas as etapas. Tá? Passar por todas as etapas. Aqui, meus amigos, não tem como pular a etapa, não. Aqui não tem como pular a disciplina. Aqui é o seguinte, ou faz ou faz. Ou faz ou faz. Tá? Então não perca essa oportunidade. Lembrem que muitas pessoas gostariam de estar no lugar de vocês, mas não pode, porque não, muitas vezes não tem recurso. Então aproveitem essa chance que vocês têm hoje. Assistam às aulas, aprendam, façam a diferença, porque o mercado de trabalho está sedento. Ele está sedento não por qualquer profissional, mas por outro profissional. E eu sei que quem está me assistindo agora tem muita probabilidade de ser aquele profissional. Aquele profissional. Tá? Então o mercado de trabalho, gente, ele quer aqueles profissionais que realmente carreguem aí nas costas, né, o que é necessário para poder ser feito. Aquele profissional que tem de fato compromisso. Ok? Então, deixando aí, aproveitando, né, encerrando essa aula, né, graças a Deus por isso. E quero deixar essa frase para vocês, tá? Foque-se nos objetivos, esforce-se para lutar por eles, cultive fé para nunca desistir de os alcançar, tá? Era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Todos fiquem com Deus. Um forte abraço, tá? E até a próxima aula. E qualquer coisa, a prof está aqui do outro lado para poder falar com você, tá? Forte abraço e fiquem com Deus.